queridos estudantes. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão me vendo aí. Essa é a aula referente a ciências. Nós ainda estamos no PET 2. Essa aula vai ser referente à semana 4, né? Pela imagem, vocês estão vendo mais ou menos, né, a temática da nossa aula. Nós vamos aprender melhor essa semana sobre as fontes e os tipos de energia, né? Então, os objetivos dessa semana são conhecer as fontes e os tipos de energia, transformação de energia, tratamento da água e dos solos e sustentabilidade. Não que nós vamos tratar diretamente esses temas, mas eles estão relacionados entre si. Então, vocês vão perceber aí que isso se relaciona um pouco com as coisas que a gente já viu, já estudou nas outras semanas desse PET. Vamos lá? Então, apresentação, fontes de energia. Leia o texto para resolver as questões. Em geral, quando se fala de energia, se faz referência a uma das formas em que ela pode aparecer, como energia elétrica. Nas usinas hidrelétricas, ocorre uma transformação de energia no gerador que está ligado às turbinas. Nele, a energia cinética, energia proveniente do movimento. Tudo que se movimenta possui energia cinética. Da água em movimento gira as turbinas, transformando essa energia cinética em energia elétrica no gerador. Nos próximos slides eu vou explicar um pouco melhor, porque a explicação do texto misturou um pouco a explicação do que é energia cinética, que é essa energia, né, onde tem tudo que se movimenta, e com a explicação do que é hidrelétrica, mas vai ter uma parte específica só dessa explicação. A crescente consciência ecológica, entre outros aspectos, tem investido em diversas áreas novas fontes da utilização de energia renováveis, como energia eólica, que vem dos ventos, energia solar, da luz do sol, entre outras. Em nosso país, a energia eólica para obtenção de energia elétrica ainda é muito pequena. A energia solar tem avançado na economia para reduzir o uso de recursos energéticos e diminuir os gastos das contas de energia. Aí ele trouxe alguns conceitos que eu vou trabalhar melhor com vocês agora. Primeiro conceito interessante da gente estudar agora é o conceito de energia renovável e não renovável. As fontes de energia não renováveis correspondem aos recursos naturais que têm fim, que são finitos no meio ambiente, como o urânio, o combustível fóssil, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Então, toda vez que a gente falar de energia não renovável, é porque ele está usando recursos que têm fim na natureza, né? Que não tem indiscriminadamente, infinitamente no meio ambiente. As fontes de energia renováveis, uma vez exploradas pelo homem, se reconstituem espontaneamente ou por meio de práticas de conservação. Então, essas fontes de energia renováveis, elas se renovam no meio ambiente, elas não têm um fim. Então, entre elas estão o ar, né, a água e a vegetação. Leia-se que no caso da água, nós temos alguns momentos específicos, como este de agora, em que há escassez de chuvas, né, por diversos fatores, inclusive o clima. E isso vai influenciar diretamente nesse fornecimento de água, né? Então, são fontes renováveis, porém, existem alguns momentos em que, né, oscilam. Alguns períodos tem mais chuva, outros menos, né? Alguns períodos venta mais, outros menos. Então, tem essa interferência. E aí eu coloquei alguns exemplos de fontes renováveis, né? A fonte hídrica, que é a água, né? É obtida a partir dos cursos da água e pode ser aproveitada por meio de um desnível ou queda d'água. Geralmente as hidrelétricas não encontram um lugar, né, específico. Elas geralmente analisam as quedas d'água, a região, e geralmente eles desocupam pequenas cidades para transformar em hidrelétrica, né? Então, geralmente algumas cidades são desocupadas para que seja criada uma hidrelétrica, né? Eólica, que provém do vento.
tem sido aproveitada desde a antiguidade para navegações, né, para grandes navegações, ou para fazer funcionar os moinhos. É uma das grandes apostas para a expansão da produção de energia elétrica. Então, o Brasil é um país que tem um potencial grande de energia eólica, né? Não há muito investimento, né? Eu sei que tem alguns investimentos durante os anos, mas não é uma área que há uma grande iniciativa de investimento. Então, atualmente não é uma fonte de energia que é muito utilizada no país, né? Ela ainda está em desenvolvimento. Energia solar da mesma forma, né? Provém da luz do sol, que depois de captada pode ser transformada em energia elétrica ou térmica, que tem a ver com o calor do sol. A energia solar também é uma energia que não tem um investimento muito grande para ser utilizada. Nos últimos anos, as pessoas, né, nas casas, às vezes já vão construir uma casa, já constroem com o foco de utilizar essa energia solar. Não é um investimento barato, né? Muitas pessoas não têm esse dinheiro para investir, mas que a longo prazo, né, se a pessoa tem um poder aquisitivo grande, ela pode investir ali nos aparelhos que precisam ser colocados, na instalação, e a longo prazo esse dinheiro vai retornar, né? Porque aí a conta de luz, você pode usar ela só para alguma área específica da casa, né? Ou usar a casa inteira com energia solar, e aí o gasto é extremamente assim, né? Não há gasto como o da energia que a gente utiliza da CEMIG, por exemplo. Das marés. É obtida através do movimento de subida e descida do nível da água. Eles existem, eu não estou falando que eles são utilizados aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês que pode ser utilizado também, mas que nem sempre aqui no nosso país é utilizado. Força das ondas, consiste no movimento ondulatório das massas de água. Pode se aproveitar para a produção de energia elétrica também. E a biomassa, que é o aproveitamento energético da floresta e dos seus resíduos, bem como os resíduos da agropecuária, da indústria alimentar ou do tratamento de afluentes domésticos e industriais. Então, essa biomassa ela pode ser usada em diversos momentos para também gerar energia. Bom, agora eu vou falar especificamente da energia que vem das hidrelétricas, né? Que vem através da energia cinética. O que acontece? Como eu expliquei para vocês, essa energia ela é gerada através da movimentação das águas. Nem sempre existe um lugar específico do rio que seja legal para ser construída essa hidrelétrica, então muitas vezes algumas cidades são desocupadas, né? As pessoas são retiradas daquele lugar e vão para outro lugar mais próximo, mas que, né, não corra o risco. Essa cidade é inundada, né? Por isso que dá essa queda d'água. E aí aproveita-se geralmente um rio próximo, nas proximidades, para fazer com que essa cidade seja inundada. E essa movimentação da água ali, nessa queda d'água que foi construída, gera essa movimentação das turbinas aí. Esse GIF que eu coloquei, ele mostra bem o que acontece, né? Pega-se esse curso da água dos rios, e aí formam-se as hidrelétricas, e essa queda d'água, ela faz com que movimentem-se as turbinas lá dentro da hidrelétrica, e essa movimentação que vai se transformar em energia, né? Então, a energia da hidrelétrica é aquela gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Do ladinho aqui eu coloquei uma ilustração, não precisa copiar, é só para vocês entenderem que lá dentro tem turbinas, tem toda uma construção para que essa energia que vem desse movimento da água se transforme em energia elétrica. Então, aqui, ó, eu coloquei outro GIF para que vocês consigam observar que quando a água passa por essa turbina, ela movimenta essa turbina e esse movimento, né, se transforma em energia cinética que vai se transformar em energia elétrica. Então, aí no GIF está dando para vocês conseguirem entender. Energia eólica é o termo que descreve o processo onde o vento é usado para gerar energia mecânica,
né? O vento vai movimentando, né? Essa hélice, e aí essa energia desse movimento também se transforma em energia elétrica. As turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia mecânica. Então, há essa transformação aí de energia, né, desse movimento, que vai ser captada no final em energia elétrica. Energia solar. A energia solar também tem um GIF mostrando para vocês aí. Essa parte do telhado é a parte das placas que são instaladas no telhado das casas. Não é muito comum ainda, mas em algumas regiões, em alguns bairros, é comum que a gente veja uma placa assim da rua mais escura, né? Assim, até preta mesmo. Tem umas que tem uns reflexos meio amarronzados assim. E essas placas são para captação de energia solar, tá? Energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica, né, que vem através da luz, ou térmica, que vem através do calor do Sol, tá? Então, essa energia é capaz de movimentar e gerar energia na casa inteira. Energia termoelétrica, não foi falada aí no texto, mas eu vou citar ela porque ela tem uma influência direta com a nossa vida, né? Principalmente com a conta de luz, né? A energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Essa queima aí, ó, tá vendo que tem na imagem aí o calor e a caldeira, e aí dentro dessa caldeira geralmente é colocado carvão mineral, mas também pode ser colocado petróleo, gás natural, e aí através da queima, né, desse combustível, vem esse vapor vai girar as turbinas, e esse vapor que gira as turbinas vai para o gerador e ele gera energia elétrica, tá? É uma forma de produção de energia bem mais cara que a da movimentação da água, que é a hidrelétrica, tá? O funcionamento de uma termoelétrica, também chamada de usina térmica, ocorre com a queima do combustível, como eu expliquei, que propicia o aquecimento da água, que forma o vapor, que por sua vez é direcionado às turbinas, e essa movimentação das turbinas é responsável por essa produção de energia elétrica. Por que eu falei de termoelétrica agora há pouco? Porque ela vai influenciar ela e a quantidade de chuvas, né? Especificamente a quantidade de chuvas, primeiramente, vai influenciar diretamente no valor da água que a gente paga na nossa casa. Como assim, professora? Aí eu coloquei as bandeiras tarifárias que vem na nossa conta de luz. Vocês podem se informar na conta de luz também, informa se a gente está pagando, qual dessas bandeiras está ativa. Se eu não estou enganada, atualmente a bandeira ativa é a bandeira vermelha, tá? Por que que essas bandeiras funcionam de acordo com a quantidade de chuvas? A bandeira verde, olha lá, condições favoráveis para a geração de energia. O que quer dizer isso? Quando a bandeira está verde, a quantidade de água nas hidrelétricas está ok, e essa quantidade de água está tão ok que ela movimenta as turbinas normalmente, não há influência da chuva, está chovendo legal, então precisa de ter acréscimo na conta de luz? Não, porque está tudo funcionando normalmente. Na bandeira amarela, já há um momento desfavorável, olha lá, condições menos favoráveis para a geração. Então, é aquele momento que choveu, mas choveu pouco naquela determinada época do ano, e aí, para completar a energia que é produzida nas hidrelétricas, tem a necessidade de usar aquela energia que eu mostrei agora, das termoelétricas, que vem através da queima do carvão e aquele vapor que vai movimentar, né, as turbinas para gerar energia. Aquela energia, como eu falei, ela é mais cara, né? Então, por ser uma energia mais cara, existe esse acréscimo na conta, porque ele vai usar uma parte da energia que vem das hidrelétricas, né, que vem da movimentação da água,
e outra parte das termoelétricas, né, que vem da queima lá daqueles combustíveis. Quando a bandeira está vermelha, é porque a coisa ficou feia, porque a chuva não está caindo, os reservatórios de água, né, que são utilizados nas hidrelétricas, não estão tendo essa movimentação, essa força da água para movimentar essas turbinas. Então, quando a bandeira está vermelha, é porque a situação está complicada, né? A chuva, a água diminuiu, o movimento dessas turbinas nas hidrelétricas não está acontecendo, e aí tem que ser utilizado cada vez mais a fonte de energia alternativa que as termoelétricas. Então, nesse atual momento, nós estamos nessa situação. Esse ano choveu abaixo da média, né? E já é normal nesse período do ano realmente ter menos chuva, né? E aí acabou que os reservatórios estão no nível crítico nessas hidrelétricas e a movimentação da água não está gerando a energia necessária, né? Então, ali embaixo está explicando o que são bandeiras tarifárias. As bandeiras indicam aos consumidores quando há aumento nos custos necessários para a geração de energia. No Brasil, a energia elétrica é majoritariamente gerada em hidrelétricas e, portanto, depende do clima e da quantidade de chuvas. Quanto mais chuvas, mais energia pode ser gerada. Quando não há chuva em quantidade suficiente, estamos diante de um problema, como nós estamos agora. Aqui eu falei que nós estamos diante de um problema, eu peguei uma matéria do dia 21/6, né? E aqui essa matéria está mostrando o seguinte, que a conta de luz deve continuar aumentando e o risco de racionamento ele é alto, né? Alguns especialistas estão falando que ano que vem, devido ao baixo nível dos reservatórios, a gente provavelmente vai ter que preparar o bolso e alguns momentos de racionamento. Bom, como eu sou mais velha, né? Eu passei por isso, eu lembro, na minha infância, teve um período, acho que foi na época de 2001, se eu não estou enganada, teve um período em que tinham blackouts. A luz acabava em várias regiões do país, por quê? As hidrelétricas não tinham movimentação da água suficiente para abastecer de energia aquela região do país. Então, como não tinha energia suficiente nas hidrelétricas, isso gerava um apagão. Por conta disso, por conta da falta de chuva, né, da escassez de água. E aí, esse período, nós tivemos que começar a fazer o racionamento. O que é isso? A gente teve que começar a reduzir o gasto de energia, muito inclusive, para que a energia não acabasse, não tivesse esses apagões, né? Era muito comum falar de apagão. Uma região, uma cidade inteira, às vezes, ficava sem energia por conta desses momentos. E aí, nessa matéria do Estado de Minas, que eu tirei do Estado de Minas, ele explicou um pouquinho os problemas. Eu vou ler o texto aqui para vocês, tá? O Brasil é um dos países com enormes possibilidades energéticas, mas ainda está refém das chuvas e das usinas termoelétricas, que geram energia mais cara, como eu expliquei para vocês nesse vídeo. Quem paga a conta é o consumidor, que ainda deverá arcar com reajuste de cerca de 20% no valor das bandeiras tarifárias, que será definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, até o fim do mês, em função do baixo nível nos reservatórios. Então, além de pagar pela bandeira, a gente ainda vai pagar um pouco a mais, porque essas bandeiras que eu mostrei lá atrás no vídeo, né, a bandeira verde, amarela e vermelha, elas vão ter uma alteração de valores. Essa queda nos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas ocorre devido à estiagem que já era esperada por todos que atuam no setor desde 2014. Mas, de acordo com os especialistas, faltaram investimentos, seja em térmicas, seja em energias alternativas, que eu expliquei agora para vocês, que é a solar, a eólica e a biomassa, para evitar o cenário atual. Com isso, o país corre o risco de reviver o ano de 2001, quando a população e as empresas foram obrigadas a diminuir o consumo em 20% para evitar apagões. Para a maioria dos analistas, nesse ano há riscos de racionamento, que é o momento que a gente vai poupar a energia, né? Mas não de apagões. O problema maior deve ser ano que vem, 2022. Então, esse problema já é um problema anunciado. Provavelmente daqui a algum tempo vai ser anunciado programas de racionamento de luz, né, de energia. Então,
Já fiquem atentos aí na casa de vocês. Evitem deixar aparelhos, né, eletrodomésticos ligados sem necessidade, né? Porque na hora que chega esse momento do racionamento, vocês já estão preparados. Então, vamos à correção das atividades. Letra A. Em que momentos da sua vida diária você percebe o uso ou a existência de energia? Então, vocês vão fazer aí a resposta pessoal. Em que momento que vocês percebem a existência dessa energia? Vocês podem citar na hora que vocês estão tomando banho, jogando videogame, quem tem videogame, carregando o celular, enfim, secando o cabelo no secador. Tem várias situações, né? Por isso que essa resposta é pessoal, porque vai de acordo com o que você costuma fazer aí na sua casa. Letra B. Quais as transformações de energia você mais vê no seu dia a dia? De novo, vai ser uma resposta pessoal. Vocês vão analisar aí, né, o que vocês percebem aí de transformações de energia e vão colocar quais vocês percebem com maior frequência. E aí perguntou o que é energia cinética, o que é energia eólica. Eu vou responder aqui, né, porque no texto ficou um pouco aberto e aí vocês podem copiar a minha resposta, pode parar o vídeo, pode responder parecido, tá? Mas essencialmente tem que ser essa resposta que vai estar aí no seu caderno. O que é energia cinética? Energia cinética é energia associada ao movimento dos corpos. Do grego, o termo cinética significa movimento. Qualquer corpo em movimento é capaz de realizar trabalho, portanto, possui energia, que nesse caso é chamada de energia cinética. Letra D. O que é energia eólica? O termo energia eólica descreve o processo pelo qual o vento é usado para gerar energia mecânica ou elétrica. As turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia mecânica. O que é energia solar? Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do sol. É utilizado por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica. Então, essa energia solar aí, ela utiliza tanto o calor quanto a luz do sol. 2. Observe a tirinha e responda. Ei, o que é isso aí? O que? Energia solar? Ela já existe faz tempo. Por onde você esteve esse tempo todo? Na caverna. Ah, sim, tá explicado. Então, ali na caverna, ó, tem uma plaquinha do lado de fora. É essa plaquinha que eu falei com vocês que é normal de ver nas casas que possuem energia solar, né? E a letra A pergunta: qual o tipo de energia apresentada na tirinha? Explique o quadrinho que a apresenta. Então, aí, ó, energia solar, né? E aí, essa energia solar apresentada ali logo no primeiro quadrinho mesmo, né? Onde a gente vê aquela placa ali para absorver tanto o calor quanto a luz do sol. B. Quando um dos personagens da tirinha diz, ela já existe faz tempo, ele se refere a quê? Então, a gente volta lá no quadrinho, né? O segundo quadrinho, ele fala assim, o quê? Energia solar? Ela já existe faz tempo. Então, é a letra B, né? A segunda alternativa ali, né? A letra B não, a segunda alternativa, energia solar. E C. Represente em forma de desenho a energia utilizada em sua região. Então, você pode desenhar aí o jeito que você vê que a energia chega na sua casa, né? Se for energia solar, se alguém que tiver energia solar, vai desenhar a casa com a plaquinha lá em cima absorvendo, né? Energia eólica eu acho difícil na nossa região, acho quase impossível, mas se tiver alguém pode fazer as hélices lá, recebendo vento, né? E a energia elétrica que chega, na maioria das casas aqui, energia que vem lá da hidrelétrica. Você pode desenhar a hidrelétrica, pode pegar o desenho mesmo que eu coloquei aqui no vídeo e fazendo no poste, chegando a energia aí na sua casa. Tá? Sejam criativos, gente. Aproveite tudo que eu expliquei aqui na aula, as imagens que eu coloquei. Tá em dúvida, volta no vídeo, vê, para, observa o desenho, dá zoom na imagem, aproveita aí,
tá? E é isso, até a próxima aula, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, que eu tiro assim tranquilamente. Participem também das nossas aulas virtuais, viu? Um abraço.